Nós somos A Vida é uma Corrida. Emílio Santana. Alexandre Rampinelli, trazendo para vocês o mundo da corrida no nosso mundo, na nossa vida, na sua vida. De uma forma simples, natural e o que acontece na vida real. Nada de frufruzinho de receita. Como diz a galera aí, sem groselha. Sério, é isso aí. Até porque eu não sou adepto de coisa muito doce. Mas um suco de groselha eu gosto. Eu fui criado com suco de groselha. Tá vendo? Mas eu confesso que eu não Você que é da época do Tang, você nem sabe que antes do Tang tinha o suco de groselha. De groselha. E que nem precisava misturar pozinho. Já vinha a groselha pronta. Exatamente. E ao som do White Stripes, Seven Nation Army, Yeah. a gente abre esse programa, essa bancada. Hoje ele não me perguntou a música porque a gente já tinha combinado antes. Mas Na verdade, hoje a gente estava ouvindo no carro. e a gente não combina as músicas antes. Ele joga para eu tentar adivinhar. Então hoje não tem charada. Hoje não. Inclusive, hoje eu coloquei o vídeo da música do episódio passado, lá no nosso Instagram. Ah, é? Do Harry Belafonte. Depois você passa lá para olhar. Vou passar. Você tem costume de olhar as publicações do seu próprio canal? Não. Do próprio canal, sim. Não, do porque canal eu coloco. do YouTube. E as que Sim, o outro, YouTube, sim. E a que o outro cara coloca, secretário? Não. E o Não. Instagram? Do secretário eu vejo. Eu não vejo a rede vizinha. O Instagram lá. O Instagram eu tenho uma aversão a isso. Nós estamos procurando saber por que há pouca audiência em algumas plataformas, pouca interação. São esses fenômenos. Inclusive, eu descobri que tem pessoas que ainda não descobriram uma ferramenta chamada e-mail. Porque a gente botou um e-mail na praça aí e não está tendo acesso no e-mail. Então, a gente tem aí um certo número de pessoas que não conhecem o e-mail e vou falar para vocês que existe um negócio que substitui o Telegram e a carta. Isso. E é pelo seu computador ou pelo seu celular agora. Você não precisa nem sair de casa, nem levantar do não sofá. Precisa, e não paga taxa. Porque antigamente a gente queria passar um telegrama. Isso. Já passou telegrama? Já passei também. Você ligava para um número. Isso. E aí a pessoa se identificava. Você se identificava, já tinha o seu número, falava quem era a pessoa, você falava a mensagem, a pessoa escrevia e você pagava por palavra. Exato. Então você tinha que ter um molejo de escrever uma mensagem precisa, concisa e clara. De forma que fosse possível entender com poucas palavras. E que você ainda conseguisse pagar. Hoje tem um e-mail, é de grátis. É de grátis. Né? A pessoa ficou viciada em inbox, esqueceu do e-mail. Você sabe que a gente está chegando na 1000ª audição no Spotify. É verdade? É verdade. Faltam pouquíssimas, mas a gente chega... Assim, tipo, entre amanhã e depois, a gente deve chegar. Então vamos comemorar o 1000. Isso. O 1000 plays no Spotify. No Spotify. É isso. Então, para você, sai da toca. Tô falando pro pessoal da Toca do Platão. Tá ainda Especifica a toca, porque tem a toca dos calangos lá com o Nalei. A Toca do Platão, Caverna de Platão, tô chamando pela proximidade com Platão. Estou chamando de toca. Sai da toca, usa o e-mail, acessa lá o YouTube, né? Diversifica. Inclusive você pode até espalhar isso compartilhando com amigos que correm. Eu confesso que eu não sou fã do Instagram por achar aquilo ali um pouco fantasioso. Mas enfim... Você tem uma missão no Instagram. Tornar o Instagram mais real. Tornar o Instagram mais realístico. Boa. Encare como uma missão. Eu não tinha olhado não como uma aversão. Eu não tinha olhado por esse lado. Mas é claro que quando você vê uma pessoa que você viu no Instagram na vida real, não se assuste. Finja. É igual eu esqueci de falar para você ali outro dia, a gente passou correndo na frente do motel Dunas ali. Eu sempre falo com alguém que estou correndo, passa ali e falo assim, olha,
sair alguém conhecido, faz de conta que você não viu. Tô ligado. É a mesma coisa do Instagram. Se você vê uma pessoa que você viu no Instagram e você vê na vida real, não se espante. Faz de conta que você não viu. Faz de conta... Cara, anda com um filtro imaginário. Sei, tô ligado. Na sua cabeça. Você vê a foto do Instagram da pessoa, a pessoa tá normalmente lá rindo, copo de cerveja ou de alguma bebida, parará, parará. Você encontra a pessoa depois, e aí, cara, tudo bem? Ah, cara, tá um saco, não sei o quê. O cara só reclama e você fala, meu, cadê a foto do Instagram aqui na vida do cara, meu? Você é louco, cara. Enfim, eu sou tenho uma aversão a isso. Nós temos enfim, uma missão. Então eu vou encarar como uma missão. É levar a realidade. Porque a gente vive tempos que se vende ilusões. Sim. E isso é um ciclo. E isso tem um valor danado. Ok, mas é um ciclo. Sim. Quando acabarem as ilusões, alguém vai precisar de alguém que viveu a realidade para poder tocar a próxima onda. Pois é. Nós estamos esperando a virada. E eu vou falar um negócio. Realidade mesmo a gente está colocando no YouTube, no canal. A corrida, o sofrimento, a lágrima ali, o suor, e aquilo ali, cara... Tem alguns trechos de vídeo nossos realísticos que estão no Instagram também. E aquilo ali você não compra na Decathlon não, cara. Aquilo ali você tem que fazer para ter aquele suorzinho escorrendo ali. Nós estamos na busca também das pessoas que estão querendo um pouco mais do que um sorriso e um filtro e uma palavra de alento. Uhum. Também estão procurando encaixar a sua realidade numa realidade maior, que é a realidade da corrida. Não é? É verdade. Pois é. Então, hoje, não se iludam, por favor. Não se iludam, vou te dizer. Você me procura sem perceber. Cláudio Zoli. Cláudio Zoli. Não, isso não é Cláudio Zoli, não. Porra, vou até pesquisar. Isso é Finis África. Finis África? Finis África, é uma banda lá do Rio. Depois a gente... Tá, vai ser a música do próximo episódio. Vamos lá. Corrida. Sim. Estamos numa vida, uma corrida. Não estamos num podcast de avaliação de mídias sociais. Não estamos. Ontem a gente correu. Hoje é segunda-feira. Deixa eu fazer um agradecimento. Por terem me deixado na mão mais uma vez. Fabão, Carol, Léo, Nalei, Simar. Muito obrigado a todos vocês por me deixarem ir sozinho. Quando o Emílio tirou a mochila do carro e falou assim, essa aqui eu trouxe pra você. Eu falei, pô, eu tenho a minha. Ele, não, essa aqui é pra você. 5 quilos, olha, obrigado. Ontem a gente foi... Manda ver. Ontem a gente foi correr, foi treinar. Foi o nosso desafio da Caminho da Sabedoria. E a proposta do treino ontem era fazer um hiking com carga. Que muito legal. Aumentar o esforço relativo ali, embora a gente não correu, mas perceber o esforço do peso, perceber o impacto do sobrepeso no nosso esforço. Uhum. Essa que é o objetivo daquele treino de ontem. E a gente foi para um lugar, Roda d'Água, uma subida delícia. Ali é Cariacica, não é? Ali é Cariacica, fica vizinha à Vitória. Né? Ali estava entre Cariacica, Viana... divisa ali Cariacica-Viana. Sim. E os coleguinhas... Tem outro fenômeno cultural também, que é o grupo de WhatsApp, né? Uhum. Você sabe que no grupo de WhatsApp todo mundo é valente. Todo mundo faz. Todo mundo conta banca, todo mundo bota foto. Na hora que você bota assim, o treino é tal dia, tal hora. Some todo mundo, cara. Eu estou em alguns grupos de ciclismo e eu sei bem que isso acontece. O grupo de WhatsApp é uma maravilha de irrealidade. Mas não estou fazendo crítica interna ao nosso grupo, não. A gente está se divertindo, que eu me divirto muito naquele grupo.
Na verdade, o que já é uma coisa minha é que eu não dependo da agitação, né, daquele gás da Coca-Cola do grupo de WhatsApp para me movimentar. Eu não preciso do burburinho, do buchicho, do frisson para poder ir fazer minhas coisas. E algumas coisas que eu vejo em alguns grupos de ciclismo a necessidade de receber elogio das pessoas que estão no grupo. Tipo assim, pô, o cara é bruto, brutão, o cara é galáctico. Receber elogio sem ter feito nada para valer, isso é uma Sacou? O cara dá uma volta, ok, beleza, fez lá os seus 80 quilômetros e tal. Pô, fez bacana, mas aí Mas tem que adular, Ele espera que as pessoas do grupo fiquem... Tem que ter sempre um adjetivo novo. Tem plateia, precisa de plateia, sacou? Ainda bem que já tem, né? A menos que o cara fique lá procurando. Pô, Emílio vai ter um palmo? Aí se fudeu, porque eu não... Mas o nosso grupinho de corrida, ele é muito legal, muito divertido. A gente perturba muito ali, a gente enche o saco, mas é legal. Mas então, aí subimos lá, é uma subida de 4,5 km com 500 metros de subida, de desnível acumulado, é uma subida exigente. E depois a gente fez uma descida aí, pegamos uma trilha bacana, uma trilha ali que deu, cara, uns mais de 2 km de trilha ali, total. De descida deu 6,5. Então, foi bom. E aí o Alexandre ainda tá meio... com lembranças físicas. Tô mesmo. As coxas estão meio doloridas. O quadríceps, né? O quadríceps. Da descida travada. Pois é, pessoal. Então, essa é a nossa realidade. A gente fala o que a gente corre. E se a gente não correr, a gente não fala. Mas hoje a gente quer falar de um pouquinho de tecnologia. E a gente vai falar aqui de gadgets e aplicativos de celular que ajudam na nossa vivência da corrida. Tá certo? Eu vou chamar de hardware e software porque para mim é isso. Tecnicamente é isso, tá? Mas o gadget não é crítica não. Ele é o gadget. A gente está trazendo do inglês porque o português ainda não arrumou. Os acessórios. Não, mas não é acessório. Vamos lá. A língua portuguesa ainda não arrumou um nome para isso. Então, o gadget é o elemento físico da tecnologia. Ele pode ser várias coisas. Por exemplo, o mouse é um gadget, o seu laptop é um gadget. Tá? E para a gente que corre, a maneira física de encontrar com a tecnologia vai ser o relógio ou vai ser o celular. E aí... Um agregado aí é a cinta ainda. Aí a cinta já é acessório. Já é acessório, né? O relógio funciona bem com isso, né? Funciona. Sim. O relógio funciona bem, mas hoje já é um acessório obsoleto, porque já tem a leitura no pulso. Tá, beleza. Tá? Então, o gadget é o encontro físico do corredor com a tecnologia. E aí a gente vai começar do simples para o complexo. Tá bom. Sei? Então, a maneira mais fácil de você... Antes de começar, você fala assim, mas por que eu vou precisar de gadgets e aplicativos para correr? E aí eu vou te falar assim, você não precisa de nada para correr além de um tênis, e uma roupa, uma tanga para tapar as partes que você se envergonha de mostrar, até o momento que você queira melhorar, conscientizar, incorporar, se apossar das qualidades físicas que a corrida te proporciona. A partir do momento que você quer internalizar, que você quer fazer um movimento um pouco mais consciente, você vai usar as suas faculdades intelectuais para auxiliar as suas faculdades físicas. E aí que entram dados. O primeiro dado vai ser a noção de tempo. E para isso você vai precisar apenas de
de um relógio E um relógio. ou um cronômetro. Né? O cronômetro faz com que você não precise ficar contando os pauzinhos do relógio. Ele já te adianta ali. Mas o relógio, para quem não tem preguiça matemática de ficar contando onde o ponteiro passa ou os numerozinhos rodando, também serve. Para te dar, primeiramente, a percepção de tempo. E depois, para você ter a percepção de espaço, você precisa simplesmente de marcações que vão delimitar o espaço percorrido. Então, quando você tem na praia, por exemplo, quem tem acesso aí a praias, calçadões, regiões litorâneas, quando você tem o seu relógio ou o seu cronômetro no celular e você tem as marcações, sejam elas no chão ou sejam em plaquinhas verticais, você já tem a noção de espaço-tempo que você consegue performar a sua corrida. Espaço-tempo você consegue descobrir a sua velocidade. Se quiser fazer o cálculo, você consegue fazer a sua velocidade. Então, essas noções vão perspassando aí a inteligência do corredor de maneira que ele consiga mensurar o que ele consegue produzir. Ó, eu consigo ir do ponto A ao ponto B em meia hora. Aí você já tem. E aí, da próxima vez, você fala assim, nossa, mas hoje deu 32 minutos. Aí, de uma outra vez, você fala assim, nossa, mas hoje deu 28 minutos. E você começa a ter uma percepção comparativa, relativa, de você mesmo. Quando você está bem, quando você está melhor, quando as coisas não estão tão bem, o que o sol faz, o que o vento faz, o que a hora do dia faz. O que o café da manhã faz. O que o café da manhã faz. E aí você começa a ter elementos mais refinados para poder se perceber correndo. Uhum. E essa relação do esforço é inerente, biológica, de você medir o seu esforço para poder administrar seu bem-estar, sua energia, e isso é uma condição inerente à corrida, tá? Isso posto, o primeiro gadget é o cronômetro, é a percepção de tempo e são as marcações de quilômetros. Posso fazer um parêntese? Vamos lá. No ciclismo, você pode ter exatamente a mesma coisa. Também. Você pode ter um relógio e marcar uma certa distância que você conheça. Você, de repente, já tenha ido de carro ou alguma coisa assim, já que a bicicleta, normalmente, você percorre uma distância maior. E aí você fala assim, eu sei que daqui a aqui tem 10 quilômetros, então se eu for voltar dá 20 quilômetros e eu vi que eu gastei 1 hora para fazer isso. E aí você já descobriu a sua velocidade. E se no outro dia você gastar 50 minutos para percorrer a mesma distância, é porque você foi mais rápido. Isso vale para o ciclismo também. Muito bem. A partir daí, o que a gente vai ter? Gadgets que facilitam a nossa percepção, trazendo mais recursos, mais dados, refinando os dados, e a gente vai ter aplicativos que tratam essa percepção além da que mostra na tela do gadget. Ok? Uhum. E a gente vai começar pelo mais acessível hoje em dia, que é o aparelho celular. Então, pelo aparelho celular, telefone celular, seu smartphone, você tem aplicativos que você pode acompanhar tanto na tela, em tempo real, ou por áudio, alguns dados do percurso que você está fazendo. Que o assistente vai te passando. Então, a gente poderia traduzir o gadget por um assistente físico. Um criado. Uhum. Um criado, como a gente tem um criado mudo da... Um assistente, Um assistente sendo corrida ali. Um acessório. Eu vou chamar de hardware. Então, você pode chamar o que você quiser, mas ele não é o hardware. É a parte física, cara.
Mas a gente não está falando de computador. Mas nem tudo de computador, enfim, vamos lá. Vamos lá, tem nome para isso. A gente vai descobrir até o final do episódio. E aí, basta você ir na sua lojinha lá, que nem sempre você precisa comprar, né? A lojinha que a gente chama é a central de download de programas. Do seu telefone. Do seu telefone. E você vai procurar um aplicativo de corrida. Eu vou falar alguns aqui. A gente tem o Strava, que é o mais popular e o mais usado. A gente tem o app da Nike, que é também um dos mais antigos, né? A gente tem aí alguns aplicativos que eles começaram como aplicativos pequenos e foram comprados por grandes corporações esportivas. E a gente tem então o Runtastic, que é uma... Já usei. Eu também já usei no comecinho. Porque, daqui a pouco eu falo porque que a gente muda de aplicativo. O Runtastic é quase um acróstico aí de corrida com fantástico. Sim. Né? E esse aplicativo, que lá em 2011, quando eu comecei a correr, ele foi comprado pela Adidas. Então o aplicativo da Adidas, que era uma bosta, tinha o aplicativo Adidas Run, era horrível. A Adidas comprou o Runtastic. Tá? Melhorou e hoje consideravelmente, ficou mais profissional. Bem bacana. A gente tem o Runkeeper, que também é dessa época, que eu também já usei, e que foi comprado pela ASICS. Ambas fabricantes de tênis. E a gente tem uma plataforma que era uma plataforma de computador, que chamava Map My Run e Map My Ride. Ela tinha duas carinhas, assim, uma para bicicleta e uma para corrida. E eu usava muito o Map My Ride para fazer os percursos, ver quantos quilômetros, ver qual é a altimetria, prévio antes dos treinos, quando eu pedalava. E essa plataforma, há muito tempo, foi incorporada pela Under Armour, que é uma... fabricante de material esportivo também. Começou com roupa para luta, né? Roupa para botar debaixo do kimono. E roupas de combate sem ser kimono, elásticas. Depois entrou pro mercado de roupa de frio, com essas segunda peles e tal. Sempre material elástico e compressão. E agora está investindo na corrida também com tênis de corrida, tem material esportivo para crossfit, cross-training. A Under Armour patrocinou o São Paulo, e aí, enfim, mas voltando... Deu bom? Não, o patrocínio sim, o São Paulo que não foi. Aí vamos lá. E aí, a Under Armour incorporou o Map My Run, já tem mais de 10 anos, e toca aí e virou aplicativo de celular. Aí deixou de ser só de computador, para ir para o celular. Tá? E hoje a gente tem um famosinho aí mais recente, que é o Relive, que é uma função que ele, além de gravar o seu treino, ele faz depois um mapinha e você vê como se fosse em 3D, numa visão de satélite, assim, o trajeto da corrida se decorrendo. Se você parou para bater foto, ele mostra as fotinhas. Ele mostra a foto e tal. Essa função é uma função antiga, antes de ter Relive, tinha essa função no Strava. No Strava não, desculpa. No Sunto App, que era o aparelho do relógio. Então, só ele que tinha, era uma febre lá para 2015, 2014, o pessoal do Sunto tirava onda porque eles botavam aquele mapinha, mas aí ficou chato. Aí o pessoal parou de botar. Mas aí, como tem sempre alguém que não acha chato, vai lá e coloca. Trouxeram de volta. Mas depois que você vê 2 vezes, fica chato. Isso. Né? Mas tudo bem. Tem gente que gosta de coisa chata. Então, esses aparelhos, agora eu vou pegar meu celular e vou trazer o quê? Primeiro, como que a gente escolhe o aplicativo?
Vai depender muito, aí sim, do hardware do seu celular. Se você tiver, a gente está falando mais acessível e chamando mais acessível de celular, porque normalmente os equipamentos específicos para isso são mais caros que o celular. Então, por isso que a gente está falando que o mais acessível é o Ou tão caros quanto o celular que você dobra o investimento. Sim. Então, sem precisar do aporte inicial do gadget específico... Eu não vou ficar falando de valores aqui, até porque, né, Não, enfim, não não precisa, mas você tem equipamentos como Garmin tanto eu vou falar isso depois, não atropela. Tá. Não, mas... Não atropela, vamos falar de celular, cara. Vamos falar de celular. Vai. E aí, o aplicativo vai depender basicamente do celular que você usa. E é por isso que a gente no começo trocava de aplicativo. Porque eu estava com um modelo, pegava um aplicativo, funcionava bem. O sistema do aplicativo com o sistema do relógio, do celular. Trocava de aparelho, aquele aplicativo já não funcionava direito. O GPS é uma coisa determinante. O processador do celular. Tudo isso vai determinar a acurácia, a precisão do tratamento dos dados que o aplicativo puxa do telefone, tá? Então, por exemplo, e aí que começa a vir os entraves do celular enquanto um gadget de apoio esportivo, porque dependendo do teu aparelho, a captação de dados é muito pobre, de dados do GPS, isso vai mexer na distância, vai mexer no tempo percebido, na relação tempo-espaço. O cronômetro é confiável, mas o GPS de espaço não é, você está sempre ali com uma deficiência. E o GPS perde o sinal, e aí ele interrompe o treino. Então começa a ter problemas. Então, é barato em termos, é mais acessível, mas tem uma confiabilidade reduzida, limitada. A menos, claro, que você tenha os celulares top de linha. E aí você começa a ter um pouco mais de fidelidade aos dados, porque o aplicativo consegue ter alguma segurança naquilo que está captando pelo celular. Os modelos mais novos aí de Motorola, Samsung, iPhone, isso aí você não tem muito problema. Mas nos modelos mais simples dessas marcas, você pode ter algum tipo de restrição, sim. Então, esse é um dos limitadores do celular. Mas não impede você usar. Não impede você usar. A outra coisa é a dificuldade de você ter a informação em tempo real. Porque ou você corre com o celular na mão para ter o dado que você precisa, ou você ficar sacando o celular da onde você guarda ele para poder ver o tempo, para poder ver a quilometragem. Né? Isso também é um limitador dessa metodologia. Tá? Então, aí depois eu vou voltar no aplicativo, quando a gente explicar todos os nossos recursos, para a gente ver o tratamento desses dados. Tá certo? O próximo passo aí que o pessoal tem usado, a gente vai fazer um meio degrau agora, que são os smartwatches. Que é o meu caso. Que é o seu caso. E aí, o que é o smartwatch? É um gadget que ele vai fazer o intermédio entre a sua percepção e o celular. Ele é um monitor do celular no seu pulso, o smartwatch. Ele foi feito para fazer você relacionar com o celular sem precisar sacar o aparelho do bolso. Então você vê a notificação, ele fica te informando ali alguns dados. Alguns, eles não precisam do hardware do celular. Alguns precisam. Ou os primeiros precisavam, né?
Ou seja, o que é isso? Ele precisa do GPS do telefone para te mostrar, ou precisa do... Né, o timer ele já tem ali, mas basicamente precisa do GPS do celular. Para pegar a localização. Para pegar a localização. Ele só te passa, então você tem que estar com o celular junto e tal. Então, como o smartwatch é feito para fazer um meio entre você e o celular, ele melhora um pouquinho a sua acessibilidade ao dado, mas ele ainda tem restrições na acurácia de dados, de percepção. Mesmo que ele tenha o GPS, é um GPS simples, para ser pequeno, né? Para ser barato. Então, toda essa tecnologia é uma tecnologia intermediária. Então, as marcas de smartwatch que estão mais usadas agora são o Amazfit, que é da Amazon. O seu é qual? O meu é o iPhone, é do iWatch. O seu, tá. Então, é da Apple? O meu é da Apple. É o Apple Watch? É o Apple Watch. Isso. Então tem o Apple Watch, a gente tem o Samsung Watch, e aí a gente pegou aí as mais vendidas, né? Claro, cada marca de celular tem um smartwatch para fazer conexão. E aí tem todas essas marcas de fone de ouvido, todas as marcas de tecnologia tem, a Positivo tem. E aí o preço varia. Sim, mas mas é legal, é mais legal. barato que um celular, Sim, e mais barato que um smartwatch. O meu é a série 2, então ele é mais antigo, o meu relógio. O meu deve ter 7, 8 anos aí, pelo menos. Para você ver, uma coisa que eu sempre mostro assim, para você ver a confiabilidade, ver vários registros do mesmo treino. E você vê, por exemplo, a rota no GPS muda, não tem a mesma precisão. Ué, então... você não viu aquele dia lá no Morro do Moreno? Que Sim. eu nadei? No meu relógio eu dei uma nadada na Baía de Vitória. Isso acontece muito no celular também. Não sei onde eu tô, cara. Vai passear, cara. Não, e é engraçado porque ele te joga lá, já aconteceu comigo várias vezes com o celular, te joga lá no meio do mar, te joga 1000 metros para baixo, e aí quando volta você joga 1000 metros para cima, na corrida plana sai 1000 metros de altimetria. Certo, é justo. Pelo menos você não cansou. Pois é. Então temos os smartwatches e a gente tem os sportwatches, que são os relógios esportivos. Esses são feitos especificamente para a prática esportiva e para o suporte ao atleta, ok? E dentro das linhas, eles têm aparelhos que são mais adequados para algumas modalidades específicas de esporte, tá? Então a gente tem relógios mais voltados para o triatlo. Tudo isso que o Emílio está falando vale para o ciclismo também, tá? Isso. Tudo isso vale, mas vai lá. Temos relógios. Só que o ciclismo geralmente não vai no pulso, ele vai no quadro da bicicleta. Mas você pode usar o relógio. Não, você pode usar, sim, mas pelo uso da parada ali é melhor ele estar no guidão. Melhor ele estar no guidão. Por isso que ele tem até uma forma diferente. Isso, mas assim, alguns relógios, eles trazem até o suporte já para o guidão. Então você consegue abraçar o suporte, o guidão com aquele suporte, prende o relógio naquela parada ali para você acompanhar. Mas quando você compara com o gadget específico, hoje você tem quase um pad na frente do coisa. Você vê o mapa, você vê a rota, como se fosse uma tela de celular, mas com qualidade. Então, é isso que eu estou falando. Cada gadget ele vai ser mais específico para a sua modalidade. Então, o gadget de ciclismo específico, você pode usar ele para correr. Sim. Só que aí já é um trambolhão, né? Então tem para corrida. Pro triatlo eu acho interessante por causa da natação, né, cara? Ele digere tudo ali. É o movimento, o braço não deve pegar essa ele pega o deslocamento. O Então, só que ele tem um loop no software ali que você abre o exercício. Quando você
você tem que comandar. Você aperta, o próximo toque... É a próxima modalidade. Ele vai medir a transição e o próximo toque ele vai medir já você em cima da bicicleta. Legal. E aí ele te dá os dados, e aí ele já sabendo, olha a tecnologia, ele já, no primeiro trecho, ele já usa um software específico para os dados da natação. No segundo trecho, ele usa um software específico para os dados do ciclismo. E o terceiro para os dados da corrida. Isso é genial. E aí você tem as parciais por modalidade e você tem o tratamento ali do tempo da transição. Você tem a frequência na transição, você tem o tempo que você... Então, basicamente, são 5 atividades que você faz. São 3 modalidades esportivas e 2 transições. E o pessoal da Elite, eles trabalham em cima também da transição. Então, eles analisam transição. Então, e a gente tem aparelhos que são mais voltados para todas as modalidades esportivas. E no nosso caso aqui, mais voltados para corrida de rua e temos aparelhos mais voltados para corrida outdoor. É mesmo? Tem Sim. essa... Por quê? Dentro do relógio, ele tem vários aparelhinhos. E ele tem receptores de satélite de vários dados diferentes. Então, por exemplo, o relógio de um alpinista, ele tem tratamento ali de meteorologia pesado, pressão atmosférica, temperatura corporal. Dele, e não dependendo do satélite. Bom, ele conecta com o satélite, com vários satélites. Então não é mais só um satélite de espaço. Ele conecta com um satélite de meteorologia. Ele tem um sensor específico de temperatura corporal. Então isso aí, cara, vai robustecendo aquele aparelho. Sim. Por exemplo, você pode usar ele para sua corridinha na praia, mas está sobrando recurso. Agora, se você for com o teu relógio de correr na praia para o Everest, você está pelado. Sim. Então, foi legal a gente chegar nisso aqui para a gente ver. Essa é a diferenciação desde lá do cronômetro para o celular, para o smartwatch, para o sportwatch, suas variedades. É a diferença de dados que você precisa utilizar e dados que você saiba utilizar em seu benefício. Sabe uma coisa muito legal e importante que eu acho? O meu GPS da bicicleta, o meu equipamento, ele detecta colisão. Não, tem relógio? O relógio, sim. O meu não tem, mas o da minha esposa tem. O da Cris tem. Dependendo do movimento que ela fizer, ele entende como pânico, como perigo. E aí ele me aciona, ele manda mensagem, essas coisas todas. Tipo assim, o relógio da Dani tem. Mudou o batimento cardíaco de uma vez. Mudou a frequência, combinou com a diminuição de velocidade, ele já dá um alerta. Ele já opa. Alerta de perigo. Exatamente. Interrompe a atividade. Vibra, pergunta se está tudo bem, espera um toque seu na tela. Isso. Então assim. Isso tudo são recursos e para cada modalidade ele vai te oferecer recursos. Aí na hora de você escolher... Vale a pena? Não vale a pena? Vale a pena? Eu preciso disso? Pago, não preciso? Não pago? Entendeu? Exatamente. Então, vai muito da sua ambição ali também com o seu esporte. O tipo de relógio tem recurso para tudo que você pensar. Cara, se você for pensar no alpinista, o cara, ele já eu já acho o alpinista foda de natureza. Não, já é um super atleta. Não, o cara já é fora de qualquer curva, um ponto fora de qualquer curva. O cara que se propõe a fazer uma subida num morro desse, cara, o relógio ou o equipamento que está com ele tem que estar atento o tempo todo. É muito interessante. O relógio não pode congelar, né? Não pode. O nosso relógio aqui, se você for
a uma determinada altura ele dá pane. Normalmente até 45 graus máximo e até menos 10, dependendo do equipamento, até menos 20. Congela a tela, estoura a bateria. Isso. Ele para de funcionar, ele perde a precisão. Então tudo tem um porquê. E aí eu vou te falar um pouquinho mais, porque eu estudei satélite, né? Enfim. Dependendo do lugar do país, ou dependendo do país que você estiver, a precisão do satélite pode mudar muito. Então, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em Nova York, eu fiz o teste, a precisão é 100%, porque o governo quer. Agora, numa época de guerra, numa época de alerta, essa precisão não existe. Então, aqui no Brasil, você tem uma precisão entre 5 e em torno de 17 a 22 metros ao seu redor. Já tivemos uma distância maior, já tivemos uma distância até 100 metros, 80 metros, e aí vai. Hoje estamos praticamente precisos, mas saiba que tudo isso é controlado pela Agência Nacional de Telecom. Então, se tiver uma situação de alerta, essa precisão pode ser alterada a qualquer momento. Porque eles vão dispensar esse recurso para uma outra... Não, é para não te achar mesmo, porque senão você vira um alvo fácil. Entendeu? Você, que eu digo assim, o local vira um alvo fácil, a pessoa consegue detectar que determinado local está muito cheio e de repente propõe um ataque ali, sim. Entendeu? Essas coisas. Você pode desligar esse recurso. Certo. Então, é só uma curiosidade, mas assim, isso pode variar dependendo do lugar que você está. Se você estiver no Salar, por exemplo, na Bolívia, essa precisão naturalmente vai embora. Porque não tem cobertura de... Não, até tem, mas o sal, o polo magnético... sim, entendeu? Muda... Então, muda completamente, até bússola de mão você está enroscado. Então você tem que ir pelos pontos cardeais e você tem que ir... E certamente há um aparelho específico para essa situação. Né? Sim. Então só para complementar... Um backup, um sistema de backup com outro recurso. Mas só depende do lugar onde você está, do país, da sua ação, enfim. Mas vamos lá. Então, tem uma diferenciação de recursos nesses meios que a gente está explanando aqui, e às vezes a sua modalidade precisa de algum recurso, e às vezes não precisa, às vezes a sua curiosidade quer um recurso. Então, para isso, precisa pesquisar e olhar. Uhum. Todos esses gadgets, eles têm uma plataforma de tratamento dos dados que eles percebem, tá? Então, o celular tem os aplicativos que eu falei, os smartwatches, eles têm os aplicativos, mas são bem menos minuciosos, por exemplo, do que os do celular. O aplicativozinho lá do Health, não sei o que lá, ele é bem simplesinho. A demonstração gráfica dele é simplificada, é todo menos cuidadoso. É um boletinzinho ali só para te dar um... Não é um dashboard completo, é só um... E aí, os relógios, os smartwatches, esses sim, eles têm uma plataforma mais complexa dos seus fabricantes, com os seus aplicativos respectivos para usar no celular. Hoje, tem marcas que nem tem aplicativo mais para computador, você não consegue ver sua atividade no computador, porque o celular domina geral. Então, por exemplo, vou abrir aqui, acabou de chegar notificação do aluno. Esse aqui é interessante porque o relógio dele é um relógio de triatlon. E ele tem muito mais recursos, por exemplo, que o meu. Na hora que eu abro o meu treino e abro dele, eu vejo diferença de dados muito maiores. E é justamente aqui que reside a questão. Esses dados precisam ser tratados por alguém que vá ter bom uso deles, né? Porque às vezes você fica ali numa convulsão de dados e você não sabe o que você faz com aquilo, você fica até confuso. Então,
pouco recurso atrapalha, te limita. Recurso demais, ele também te desfoca. Então ele pode te distrair, você fica perdido num monte de troço e aí você elege valores e não consegue perceber realmente o que está acontecendo. Enquanto você procura, eu posso fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses enquanto você pode? Procura? O que eu percebo, o que eu vejo ali na área do ciclismo, ali, da minha convivência, e não tenho visto, porque eu acho que eu tenho convivido pouco com os corredores, mas no ciclismo eu vejo assim, uma dependência do equipamento que é assim, ele pega um determinado indicador e fala, não melhorei, e aí vai no treinador, vai no médico e fala, cara, eu preciso melhorar isso aqui. Vai no personal, eu preciso melhorar. Então, o que eu preciso fazer para melhorar isso aqui? Eu preciso tomar mais whey, eu preciso comprar não sei o que, creatina, para poder para poder melhorar aquilo ali. Eu acho isso muito doido, cara. Isso é bom. Vamos voltar nisso aí agorinha. Eu acho isso muito doido. O relógio aqui do Otávio, nosso ouvinte, né? Otávio Pita, lá de Colatina. Vou te falar só. Otávio. Abraço, Otávio. Vou te falar os dados que eu recebo aqui. Pace, velocidade minuto por quilômetro. Frequência cardíaca. Condição de performance. Que é isso? Condição de performance é um algoritmo que ele relaciona algumas... Com esforço? Com esforço? Ele relaciona alguns dados do seu esforço e num teste comparativo, ele elege um perfil de performance, de condição de performance. Tá bom. Tá? Então, condição de performance, efeito do treinamento, aeróbico e anaeróbico, cadência das passadas da corrida. E aí, agora a gente vai começar uma coisa bacana que precisa ter conhecimento. Comprimento da passada. Porra. Velocidade vertical da passada. Deslocamento vertical, razão vertical da passada. O tanto que seu pé levanta do chão, é isso que eu entendi? O tanto que você se eleva do chão. Seu centro de massa se eleva do chão. Que maneiro. Oscilação vertical. Aqui eu vejo, por exemplo, no comprimento da passada, razão vertical, e na oscilação vertical eu vejo desperdício de energia e ineficiência técnica. Eu meço por aqui. Tempo de contato no solo. Porra, que maneiro, cara. Aqui a gente resolve problema de quadril, problema de joelho. A gente melhora a performance. Tem episódio de lesão lá. Vai lá e ouve. Então, vamos lá. Percentual do tempo de contato com o solo e tem o tempo de contato com o solo absoluto. Taxa de respiração, que tem a ver com ritmo respiratório. Esse é o meu Garmin dá também. Mas o relógio... Elevação, temperatura ambiente, relação corrida-caminhada, aí aqui... Ele te pega no pulo. Se aqui, você der aquela caminhadinha, ele te pega. Aqui não tem como esconder. Relação, e ele mostra onde você caminha e onde você corre. Então, né? Ok. Temos aí o tempo nas zonas cardíacas. E temos aqui, por algoritmo, a potência da corrida. Então, eu vi aí que ele fala da respiração, tem que estar com a cinta, senão ele não pega não. O seu?
Não, o meu sim, o meu não pega. Se eu não tiver com a cinta, ele não pega a respiração. E eu vou dizer que o dele também tem. Deve estar usando a cinta. Sim. O meu ele dá também a hidratação. Se eu comi alguma coisa, se eu hidratei, o meu fala. Ok. Para tratar esses dados, você tem conhecimento específico. Com certeza, mas com muita certeza. Então, esses dados na mão do corredor, na minha mão não vale não de faz nada. nada. Não vale de nada. Entendeu? Nada. E dependendo do indivíduo, eu valorizo mais ou menos alguns dados desse aqui. Tem indivíduos que eu não preciso passar, mas, por exemplo, eu tenho um indivíduo que está voltando de lesão de quadril. Uhum. Tem coisas que eu preciso olhar aqui para corrigir. Qual é o equipamento que ele está usando? Um Sunto? É um Garmin Fênix. O Fênix? Peraí, ele mostra, ele fala aqui qual é o aparelho. Peraí. Fênix 6 Pro. Tá, beleza. Tá bom? E ele está usando um pod dinâmico de corrida no pé. Certo? Ele não me fala aqui se está usando a cinta. Tá, mas assim, esse também Está usando um sensor de potência no pé. É um sensor de potência? Garmin. Ou não? Tem tênis que já vem com isso? Como é que é? Não. Aqui eu não sei. Vou perguntar para ele. Tá. Não, só para saber assim, que eu não conheço. Tô perguntando. Não, mas tem tênis que vem com isso ou não? Não tem. Então, ou você bota no cadastro, ou tinha um tênis da Adidas que ele tinha um buraquinho por baixo da palmilha. Por baixo da palmilha onde encaixava o Eu já tinha visto isso. Antigamente tinha encaixar ali. Antes do GPS se tornar tão acessível, a Polar, que sempre foi uma marca... Eu vou chamar de menosprezada, talvez. Não, veja bem, vou falar. A Polar é uma marca de frequencímetro. Ela não tinha tecnologia GPS. Eu já usei muito só. Então, ela usava pod no pé, media a distância, você inseria o dado do tamanho da passada e ela, pela distância das passadas, ela te dava a distância total. Te dava a distância. Então, ela media a distância pelo pod de pé, não por GPS. Uhum. Tem limitação, claro, porque se a largura da sua passada, se o comprimento da sua passada muda durante o exercício, você perde a acurácia. Da mesma forma, mas aí no ciclismo é diferente. Mas da mesma forma que você tinha lá os Cataias, você tinha o Sigma da vida. No ciclismo Você botava na roda e a roda te dava velocidade. Mas você tinha que inserir o tamanho da roda. Isso. E aí onde você perdia era assim, se você configurasse errado. Só se configurar errado. Porque durante o seu pedal, o tamanho da roda não mudava. Mas se você configurasse errado, aí você bagunçava a parada toda. Mas aí era tem mais acurácia do que o pod de pé, né? Sim. Tanto que acabou, não tem mais. Pô, mas legal, essa medida. Mas era uma tentativa de dar algum recurso, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar aqui, que agora a gente entrou em outro assunto, eu acho que até saiu, mas vamos voltar lá no seu... O que você falou? O cara pega um dado... Tem várias coisas de modinha. Você chega no ciclismo lá... Pega um dado aleatório. Vai lá no Google. É igual o doente, né? Isso. Vai lá no Google, pesquisa, aí ele arruma um problema. Porque ele pega o dado isolado e... lembrei o que eu tenho que falar depois. Ele pega um dado isolado, não sabe ler, não sabe fazer nenhuma relação. A correlação com os outros dados, e ele arruma um problema e fica encucado. E aí ele vai lá no médico, vai lá não sei aonde, vai fazer fit, vai trocar o tênis, vai não sei o que, vai comprar, aí ele parte para comprar a solução. Tá certo? Quando isso tudo depende, é um equalizador de ajustes que podem ser feitos na prescrição do treino,
ou pode ser feito como orientação, e você vai ajustando. E nem é um problema. E vai dar, às vezes não, às vezes sim. E vai dar tempo para as coisas acontecer. Tem um negócio no... Fala o que você lembrou. Não, já está gravado aqui. Tem um negócio no Strava, e agora tem em todos os aplicativos, que eles têm os coaches. Coach é uma bosta, né? Sim. Eles têm o auto-coach lá, que ele fica te fudendo. E aí ele tem, por exemplo, um dado aqui, que é o quê? Nível de fitness, que é uma babaquice. Isso aqui. Por quê? No treinamento bem planejado, você tem oscilações de estímulos. Você tem variação de estímulos, oscilação de intensidade de estímulos. Aí, o coach aqui do Strava tem um dado aqui que chama esforço relativo. Aí hoje eu tive um treino recuperativo e ele jogou meu esforço assim, ó, menor do que a média. Aí você fala assim, nossa, preciso melhorar. No dia de descansar, você tem essa mensagem do seu coach. Você foi pior do que a média. Você foi um bosta hoje. Tem outro aqui, deixa eu abrir aqui, que ele mostra na análise. Aí ele tem o nível de fitness. Cadê? Onde que está o nível de fitness, cara? Ele tem uma parada aqui chamada fitness level. E aí, se você não se esbudegar, o teu nível de fitness baixa. Ele tem uma curva do fitness level. Ele vai te mostrando, aqui você tá uma bosta, aqui você tá bem pra caramba. Só que o bem pra caramba é só quando você se rasga. Sabe? Só que a condução atlética dos processos de treino, ela tem altos e baixos. Você não sai todo dia para bater recorde. Você não sai todo dia para manter seu... Então, isso aqui é uma parada que atrapalha o corredor médio, principalmente o corredor que não tem alguém para falar para ele as coisas, que é a maioria dos corredores, que são os corredores que correm por conta própria e que se baseiam em informações que são informações para te agradar quando você vai procurar uma informação. Qual o melhor não sei o que, ele está querendo te agradar. Tem várias publicações, cada uma voltada para o teu algoritmo. Se eu fizer uma pergunta no Google e você fizer a mesma pergunta, vão vir respostas diferentes. Provavelmente. Porque ele está usando o algoritmo pessoal, das minhas preferências, das minhas ansiedades. Ele sabe, mesmo que eu não fale, o que me aflige. Claro. E é diferente. Então a minha pesquisa vai ser diferente da sua. Ele vai mostrar. Então hoje tem publicações que são feitas para tipos de pessoas. E quando você busca, ela vem para dar o que você quer escutar. Então, é o toque de realidade que a gente tem que dar? A realidade é essa. Quando você, que tem pouco acesso à informação, ou pouco conhecimento, vai fazer uma pesquisa no Google, ele te dá o que você quer escutar, ele não te dá a verdade absoluta. Isso se você for no seu equipamento. Porque se você for no equipamento da casa do seu vizinho, ele vai te dar outra resposta. Hoje, geralmente você vai no seu celular. Vai te dar a resposta do seu vizinho. Então isso é uma coisa. Então você precisa ter alguém para fazer o tratamento de dados da sua atividade física. A outra coisa, e aí para a gente já terminar. Às vezes a pessoa faz uma corrida e manda para mim assim, e aí, o que você acha? Veja bem, o resultado expresso na atividade gravada, para ser tratado como informação, ele precisa ter um pressuposto. Esse pressuposto é a proposta. Então, quando você tem uma proposta de atividade, aí você pode dar uma opinião sobre o material coletado. Então, o que acontece? Quando eu prescrevo o treino para o meu aluno,
se ele conseguir fazer o treino bem, já tem uma pré-resposta. Quando eu vejo os e não encontro essa pré-resposta, é igual o gabarito, que a gente, professor, faz a prova. Se não bate no gabarito, eu tenho que ir lá procurar ou que deu errado, ou que não alcançou. Então, aí eu posso falar, esse aqui foi bom, esse aqui não foi bom. Agora, quando você não tem proposta, você fica na mão desse auto-coach aqui, que fica te jogando para lá e para cá, e você não consegue tirar muita coisa do aparelho ou da informação que o aparelho te traz. Daí que é preciso a gente refinar a proposta de treinamento para poder usar melhor o gadget ou o aplicativo. Para a gente entender, para a gente usar esses dados em nosso favor, a gente precisa ter um pressuposto. Para quê? Aí a gente vai lá e faz. E aí a gente compara com o pressuposto e sabe se está bom, se está ruim, o que pode melhorar, o que não dá para melhorar. E é basicamente isso. Aí a gente vai entrar muito no assunto de treinamento esportivo, treinamento específico para corrida, utilizando os dados, quando a gente utiliza os dados, e aí tem a individualidade de cada um. A proposta de cada um para ser tratada. E precisa do olho do profissional. Não tem jeito. Para essas informações, você vai precisar de um profissional. Sim. Um profissional de treinamento, e aí um profissional de treinamento de corrida, o ciclista, o profissional de treinamento de ciclismo, o cara da canoa havaiana, um profissional de treinamento de canoa. Então, né? Hoje estava trocando mensagem com um aluno meu que é de Hike and Fly. Então a gente está fazendo um programa de treinamento para ele melhorar o hiking dele, que é aquilo que a gente fez domingo. E aí tem a cultura do Hike and Fly, que ela é praticamente amadora, e tem a coisa, e o amador tem a coisa de ser avesso a suporte profissional. Mandou uns vídeos de um cara, de um atleta falando, o cara, beleza. No final, a conclusão. Então, pessoal, você precisa procurar, estudar e escutar podcast para poder errar menos. Uai. Pessoal, seguinte, entende, você como atleta, você pode pesquisar, você pode procurar, o Google vai te dar, você pode ter o melhor relógio, você pode escutar o melhor podcast. Você não vai ter um tratamento pessoal, cara. Você não vai ter um tratamento pessoal dos seus dados. E você vai empacar. A gente vive no mundo da informação. Mas se essa informação não for tratada, a gente vive uma crise social, institucional, por falta de tratamento de dados ou por tratamento enviesado de dados. Se a gente no esporte fizer isso também, nós vamos jogar uma história maneira de desempenho esportivo, de Olimpíada, de Campeonato Mundial, de modalidade, tudo por água abaixo, porque a gente vai enviesar, a gente vai jogar recurso no lixo, recurso financeiro, recurso material e principalmente recurso humano. Porque, cara, tem pessoas que não dá para perder tempo, tem atletas que não podem perder tempo. De carreira. Tem cara que está programado ali, são 15 anos, no último ano você vai ser campeão mundial. Se ele perder 6 meses, fudeu. Mas cada um de nós tem um direito sagrado, garantido pela Constituição, de se fuder pelos próprios méritos. Exato. Está respeitado. Agora, se você não quiser essa opção, bicho, procura alguém para te ajudar. É a mesma coisa que eu tô andando com o Emílio,
Pô, tô andando bastante com o Emílio. Emílio foi ao médico de coração, falou que o coração dele tá ótimo. Eu falei, então o meu também tá. É isso? Não, o dele tá bom, o meu tá bom, porra. Eu ando com ele, porra. Tem que individualizar, cara. Não tem Boa, jeito. boa. Não, tem que individualizar. Tem que individualizar. Não tem que jeito. usar o recurso, porque a gente tem muito recurso, tem que usar o recurso, cara. E é muito mais barato você pagar um... Ó, vou botar aqui, ó, na ponta do lado. É muito mais barato você pagar um profissional do que você ficar dando cabeçada. Porque você pode se machucar em todos os sentidos. Você pode se machucar e não conseguir recuperar mais. Não estou preocupado. O meu problema é tempo, desperdício de tempo, desperdício de energia. E de vontade, botar o cara se frustra. Isso num negócio que não vai dar o rendimento que você está esperando. Não vai te trazer o rendimento que você está esperando. Cara, esse negócio de machucar, não me preocupo com machucar. Eu me preocupo muito mais com o desperdício de disposição, desperdício de conhecimento. Então, o cara vai se frustrar, o cara vai desmotivar. E vai dar em nada, ou vai ser motivado para dar em nada a vida toda. Desperdício. Eu gosto de aproveitar. Rendimento, render, é isso, não desperdício. E fala aí gestão do desperdício, mas fica só no discurso. É isso. Mais algum recado? A gente tinha falado de uma música, né? No começo. Vai entrar no próximo. No próximo episódio você vai ouvir a música que a gente estava cantando. É isso. Um abraço. Boa noite. Usa a porra do e-mail!